Bom dia, pessoal, tudo jóia com vocês? Vamos para mais um vídeo de react aqui, né? E, cara, se tem uma coisa que me encanta mesmo, é assistir aos debates, ao grande debate da CNN com o Caio Coppola, né? Cara, pra mim esse cara é foda. Pra mim ele é foda. Pra mim, porra, se eu visse o Caio Coppola na minha frente, eu pediria um autógrafo. Ia ser quase coisa de tiete, né? Porque o cara é muito bom. Ele é muito bom nos seus debates. Sempre pautado nos fatos. Sempre respaldado legalmente. Não fica utilizando de artifícios emocionais e falsos para convencer o espectador. E isso é muito importante, ainda mais quando se vive no Brasil. Nosso país que quase todos, e é normal, né? Nós somos humanos, são levados a agir pela emoção. O Caio, ele usa sempre a razão e eu acho impressionante. Eu não posso utilizar a emoção, mas quando se está num veículo da imprensa falando para milhares, milhões de pessoas, tem que ser verdadeiro. O nosso país já vive repleto de mentiras e mentiras legais, né? Mentiras oficiais. E é foda, cara, viver assim. Mas, ó, se liga no que ele tá falando e vamos ver o que esse rapaz manda muito bem e o que ele tem a dizer, porque eu sou fã desse cara, sou fãzaço do Caio Coppola. Eduardo Bolsonaro tem motivo para pedir asilo nos Estados Unidos? Olha, a pergunta deveria ser se o Eduardo Bolsonaro tem motivo para voltar para o Brasil. Olá, Basílio, olá, doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Vamos fazer um exercício de empatia aqui. Se o governo impopular e vingativo do seu país te odiasse, se a imprensa militante e vendida do seu país te difamasse, se o judiciário ativista partidarizado do seu país te perseguisse e se você assistisse a seus aliados, seus familiares sendo falsamente acusados por crimes que eles não cometeram, você ficaria no seu país à mercê dos seus inimigos, correndo o risco de ver tomada a sua liberdade? A decisão do Eduardo Bolsonaro de se licenciar do cargo e não retornar ao Brasil é mais do que legítima. E ao fazer isso, o filho do ex-presidente encarna na sua pessoa a denúncia contra as graves violações aos direitos humanos patrocinadas pela justiça brasileira. Para quem tem dúvida, basta ler os incisos do artigo 5º da Constituição, que garante, por exemplo, que não pode haver censura, tortura, nem tribunal de exceção. Julgar seus inimigos. Essa questão da censura, a gente experimenta ela todos os dias. Ontem mesmo eu fiz um vídeo aqui na plataforma falando sobre isso. O simples fato de tu pronunciar uma palavra, tu escrever um comentário, escrevendo uma palavra, a plataforma já censura, já faz uma censura. Sequer olha o contexto. Aquela palavra apareceu no teu comentário, ou foi dita por ti, independente do contexto. Teu vídeo já cai, teu comentário é excluído e por aí vai. As palavras estão sendo mais perigosas, são vistas por essas pessoas como sendo mais perigosas, por exemplo, do que um ato. Assassinar uma pessoa, né? Já estou falando uma palavra que pode ser proibida. Ou fazer com que uma pessoa vá de arrasta para cima ou de arrasta para baixo, a depender do CPF, já pode já pode excluir teu vídeo, já pode limitar o alcance, já pode excluir teu comentário. Mas vamos continuar porque é o grande Caio Coppola. Inimigos declarados em um foro incompetente, num processo em que, além de juiz, você é a vítima, é uma violação explícita aos direitos humanos, porque configura um tribunal de exceção. Prender alguém sem julgamento por meses, com base em provas forjadas, e jogá-lo numa solitária por dias a fio, a fim de obter uma delação sob coação, é uma violação explícita aos direitos humanos, porque configura tortura. Impedir que uma pessoa... Essa questão que ele está falando é do Mauro Cid. Mauro Cid foi preso sem prova nenhuma.
alegaram que ele tinha ido para os Estados Unidos, quando na verdade não foi, ele nem sequer saiu do Brasil. Sabiam disso o tempo todo, mas eles tentaram forjar isso, prova forjada, forjaram. Alguém lá nos Estados Unidos colocou o nome, foi o Maurício ou o Felipe Martins? Felipe Martins, desculpa, foi o Felipe Martins. Colocaram o nome dele lá no setor de entradas, eu nem sei como é que se dá o nome desse setor de entrada lá nos Estados Unidos, nome errado ainda. Depois que saiu a matéria dizendo que o nome dele estava errado, reapareceu o nome dele novamente, só que agora escrito corretamente. Cara, que é isso, cara? Que é isso? Tu acha que o STF desconsiderou isso? É óbvio que não. Ele continuou pagando para ver. Ele continuou dobrando a aposta. E assim, depois, no depoimento, ameaçaram prender o pai e a filha do cara. É assim que a justiça tem que ser feita? É assim que a justiça é feita num país que se diz democrático? Ah, se tu não falar o que eu quero, eu vou mandar prender teu pai. Ah, se tu não disser exatamente aquilo que eu quero, eu vou mandar prender tua esposa, tua filha. Fizeram busca e apreensão nas coisas da filha dele de 16 anos. 16 anos. Busca e apreensão, cara. Imagina se a polícia entra PF, né? A PF. Cara, a Polícia Federal já teve o meu respeito. Hoje não. Hoje eu olho para um policial federal e sabe o que eu penso? Parasita. Só isso. Ele não tá ali para me proteger. Tá? Diga-se de passagem, a maioria, e se você for isso não se encaixar em você, não venha chorar nos comentários. A maioria dos funcionários públicos, independente de qual esfera seja, a maioria ali é parasita. A maioria. Tá ali só para pegar o dinheiro e foda-se. Foda-se a população. A maioria é isso. Mas, vamos lá. Pessoa presumidamente inocente dê entrevistas à imprensa, fale em público ou tenha redes sociais, é uma violação explícita aos direitos humanos porque configura censura. E esse ponto aqui é inegável, porque até mesmo a mídia tradicional reconhece, nos seus vários editoriais, o autoritarismo do judiciário brasileiro e a prática da censura. O Estado de São Paulo, editorial de ontem, em português cristalino, o STF, garantidor maior das liberdades constitucionais, tornou-se um órgão de censura. De acordo aqui com o jornal, o tribunal opera de abuso em abuso, de censura em censura. Folha de São Paulo, abril de 2024, já trouxe isso aqui outras vezes. O ordenamento jurídico impede o Estado de calar um cidadão sob qualquer pretexto. Uma pessoa pode dizer o que quiser sem ser amordaçada. Mas um ministro do STF reinstituiu a censura prévia no Brasil. E aí o jornal segue caracterizando essa prática como inconstitucional e autoritária. A censura no Brasil, promovida pelo Supremo Tribunal Federal, não é mais uma questão de opinião, é uma questão de fato. E como ensina o manifesto aqui dessa emissora, os fatos não são interpretações, eles são indiscutíveis. Não existe alternativa para um fato. Portanto, se há tribunal de exceção, se há tortura, se há censura, a violação explícita dos direitos humanos, e essa violação deveria ser denunciada, deveria ser combatida por todo aquele que se diz defensor da democracia, como, aliás, tem feito o Eduardo Bolsonaro no Brasil e no exterior. Até porque tanto a Constituição brasileira quanto a Constituição americana repudiam essas práticas. O problema é que aqui no Brasil, quem deveria guardar a Constituição, o STF, é justamente quem está sendo denunciado pela imprensa por agredir os direitos e garantias fundamentais do cidadão por meio de práticas autoritárias. E isso, óbvio, cria um ambiente hostil para a democracia e principalmente para os parlamentares da oposição. Porque quando o STF se transforma em um tribunal político dedicado a, aspas, enfrentar o bolsonarismo e editar o Brasil, não existe mais segurança jurídica para os críticos do Supremo. Aí, Basílio, o jeito é pedir asilo fora do país mesmo, aproveitar o ensejo para denunciar a censura a adversários políticos, os inquéritos sem fim, a pesca probatória, a escolha de alvos da investigação, a fabricação de provas, a delação sob ameaça, as prisões ilegais, as falsas acusações e a narrativa de um golpe de Estado que nunca foi tentado.
Então, se as instituições brasileiras se recusam a responsabilizar as autoridades que estão violando direitos humanos, fica a esperança de que as instituições americanas deem o exemplo e punam quem censura, quem tortura e quem persegue adversários políticos. Portanto, boa sorte ao Eduardo Bolsonaro. Parabéns, 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 parabéns. Cara, foi perfeito, foi perfeito. E é isso aí. Eu fico olhando a cara do Dr. Basílio ali, né, cara? O que eu vou falar, velho? Puta que pariu. Qual é a mentira que eu vou inventar para passar pano pro governo? O que eu vou colocar aqui na minha vez para convencer as pessoas de que é normal censura prévia? Como que eu vou convencer as pessoas desse país que é normal a PF fazer busca e apreensão numa numa menina de 16 anos? Como que eu vou convencer as pessoas de que é normal uma pessoa ser investigada sem prova alguma? Como que eu vou convencer alguém de que é normal o STF julgar pessoas sem foro privilegiado, negando a elas o direito a recurso? Porque vai recorrer a quem? Vai sair do Alexandre de Moraes para recorrer a Luiz Roberto Barroso? Ou para Gilmar Mendes? Ou para Flávio Dino? Ou quem sabe para Luciano Zanin? É assim? É complicado, cara. Mas eu gosto das falas do Caio, porque, como eu disse, o cara se respalda muito, e ele usou a Constituição para isso, né? Constituição essa que nós já sabemos que não está valendo para porra nenhuma. É isso aí, galera. Falou para vocês. Não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. E conto com vocês para a próxima. Falou!